Tá, essa semana você não pode, mas você poderia vir no dia 1º. Mas filha, sua mãe disse que você poderia vir. E o que que tem? O que que tem nesse dia na escola? Toda sexta? Toda sexta-feira tem aula de música. Ah, tá. Você gosta. Tá. Bom, então você prefere não vir, então. Esse mês. Então tá, então você não vem este mês. Bom, então tá. A gente faz assim dessa vez. Tá bom? Pronto. Então é isso. Eu agora tenho uma filha que vira pra mim e diz que não vem. Que não quer vir. Por que eu tô reclamando? Não, é melhor mesmo. Tenho mais tempo pra pensar só em mim. Ela fez 7 anos. 7 anos e já não quer mais ficar com o pai. Eu também tenho às vezes vontade de não encontrar com a minha mãe. Eu tinha preguiça de ver o meu pai. Meu pai. Meu pai. Eu ficava no portão na hora que ele iria voltar do trabalho. Eu sentia tanta raiva porque ele demorava. Depois, meu coração acelerava a cada carro que passava na rua. Daí eu desistia de esperar e quando eu ia começar a comer, já triste, ele chegava. Bom, pode ser também que não fosse nada disso. Minha mãe mesma sempre fala que o jeito que eu lembro do meu pai é totalmente romantizado. Talvez eu não queira mesmo lembrar como realmente ele era. E quem disse que não era realmente assim também? Quem escolhe a versão real? Eu não sei se eu ficava mesmo esperando na frente do portão, mas esse é o meu pai. Era o meu pai. Ele também era meu. Eu criei ele também. E quem é o pai da Alice? Ser pai, na perspectiva espírita, é um papel, é uma função. Por quê? Porque os espíritos eles reencarnam, né, para evoluir. Essa é a ideia. Deus cria os espíritos numa condição de simples e ignorante. E através das sucessivas reencarnações, eles vão aprendendo, evoluindo, até chegar no modelo de perfeição que nós temos, que é Jesus, né, que é o espírito mais perfeito que já veio aqui na Terra. Então, ser pai é um papel atribuído, né? Esse espírito ele vai receber esse papel com a missão de encaminhar, de educar, de trazer esses valores aí que o Cristo trouxe para a gente, para os seus filhos, para que ele possa também fazer a caminhada dele. Nós compreendemos que ser pai é gerar a vida e cuidar da vida. São os dois elementos que estão profundamente associados, a geração e o cuidado da vida. Portanto, ser pai implicaria em cuidar, em educar, acompanhar o crescimento. Se você olhar do ponto de vista das espécies animais, né, raramente você tem o que a gente chama de investimento paternal. Né? Normalmente os pais eles participam da procriação e depois seguem seu caminho. Algumas poucas espécies permanecem, mas o elo normalmente é do macho com a fêmea, não diretamente do macho com seus filhotes. Então, eu acho que é uma representação muito interessante da civilização, onde o início dessa civilização depende da formação da família, da capacidade de compromisso paternal, né, para a criação do que seriam os núcleos, digamos assim, dessa estabilidade, né, que vai gerando, que eu acho que é uma coluna importante aí, onde se sustenta toda a evolução humana, tem a ver com esse papel paternal. Mas é um papel para o homem extremamente difícil, ele, de certa maneira, ele corre contra-instintivamente ao homem. O patriarcado, para surgir, ele dependeu de dois avanços na direção do que nós chamamos humanidade.
O primeiro foi o desenvolvimento da domesticação de animais e o segundo foi o desenvolvimento da agricultura. A agricultura permitiu aos seres humanos perceberem a relação entre semente e germinação. Ao perceberem esta relação, eles descobriram o papel do homem na produção de novos seres humanos. Isto é, a própria palavra sêmen vem de semente. Então, eu posso me reportar ao Freud, que elaborou uma relação muito clara num texto de 1938. Ele diz o seguinte: maternidade é uma coisa sensível. A mulher dá à luz e, portanto, é óbvio que a mulher é a mãe. Já para você imaginar ou entender que o homem é o pai, você precisa de uma elaboração lógico-científica que não é necessária para definir a mãe. Então, depende de uma hipótese que é: eu coloquei a semente lá e, portanto, eu sou o pai desta nova geração. Ser pai é uma bênção de Deus. Além disso, além de ser uma bênção, além de ser uma graça, uma dádiva de Deus, é a continuidade do ser humano. Além disso, é uma responsabilidade. Deus me coloca como pai, como responsável, e Ele está me pedindo que eu zele por esse filho, por essa dádiva, de uma forma grata. Primeira coisa, tem que ser grato a Deus por ter essa dádiva e continuar ensinando, preparando essa criança para ser um cidadão melhor, uma célula saudável. Ser pai é orientar, ajudar, mas tudo com muito, muito amor. E onde há amor, não há nenhum tipo de julgamento. Então, onde não há julgamento, há aceitação. Então, ser pai, acima de tudo, é aceitar o seu filho, os seus filhos, da maneira como são. Não querer modificá-los, mas simplesmente aceitá-los e, na medida do possível, quando solicitado for, orientá-los naquilo que eles desejarem. A autoridade paterna, às vezes, é transposta para a autoridade religiosa e para Deus. Meu pai chegava sempre tarde, sempre atrasado. Eu simplesmente esperava ele voltar. Mas ele com certeza estava ocupado com outras coisas quando ele chegava tarde. Pode ser mesmo que ele tivesse, não sei, cansado, querendo pensar um pouco na vida. E eu estava, na verdade, sendo um tipo de estorvo. Sim, porque o filho também dá trabalho. Mas eu queria que ela viesse, Alice. Eu queria ter esse trabalho dessa vez. Mas ela não quer. E por quê? Porque ela mora a mais de 400 quilômetros daqui. Então por que eu não vou morar lá? Talvez essa seja uma pergunta verdadeira. Talvez eu devesse mesmo ir morar lá. Ainda que isso pudesse significar eu me submeter totalmente às decisões de vida da Lígia. Eu não tenho nada para fazer lá. Eu vou fazer o quê em Curitiba? Ela diria que uma mãe nunca pensaria assim. Uma mãe nunca ficaria longe da sua filha. Uma mãe nunca fica longe. Nunca faz o que quer. E com isso ela está querendo dizer que eu me dei bem nessa história. Eu não preciso ficar cuidando da Alice e tal. Posso passar o meu fim de semana tranquilo. Talvez seja verdade mesmo. Eu não preciso. E em troca, ela pega e diz com 7 anos de idade que prefere ir na aula de música a vir me encontrar.
Eu não sei quem teve a maior vantagem aqui. Bom, então eu não vou ter que ficar aqui, correndo de um lado para o outro, fazendo comida, comprando vestido novo, decorando uma historinha. Eu posso sair por aí e fazer o que eu quiser. Mas um fim de semana para mim, sozinho, para eu fazer o que eu quiser, seja lá o que isso for. A frente fria já está se deslocando para o norte, em direção ao Rio de Janeiro. Então, o fim de semana vai ter tempo bom. Hoje, a mínima já melhora bem. Começou Melhora. com neblina e garoa. Por que esse tipo de julgamento de valor sobre uma coisa como uma massa de ar? Melhora. E eles falam isso como se fosse um parecer científico. Mas a ciência, a cada dia, só nos mostra que sabemos muito pouco sobre as coisas, sobre o mundo à nossa volta, sobre nós mesmos. Eu iria vir aqui. Esse era o meu caminho. Mas agora, eu não sei porquê, mas eu não vou mais virar. Eu vou simplesmente me deixar levar por aqui. Eu vou simplesmente seguir reto, ao invés de voltar para o caminho de sempre. Não tem ninguém esperando por mim, nem em casa, nem em nenhum outro lugar. Ninguém que precise de mim. Eu posso simplesmente vagar por aí e ir me deixando levar, como se eu fosse uma massa de ar polar, que vaga de acordo com os ventos. Eu não tenho esposa, estou sem minha filha, não tenho nada, nem casa própria, nem carro quitado, nem nada para deixar para Alice se eu me abandonar de vez. Patrimônio significa um bem que é transmitido através da linhagem paterna. Patrimônio é bem físico. Matrimônio foi o conceito desenvolvido ao longo da instauração do patriarcado, que sequestrou da mulher a sua função natural de gerar os próximos seres humanos e colocou a mulher na dependência de um contrato com um homem que a torna apta a ser mãe. Então, patrimônio é transmissão de bem, matrimônio é a relação contratual entre homem e mulher, através da qual o homem torna a mulher apta a ser mãe. Então, o patrimônio veio primeiro que o matrimônio, historicamente. A ligação que existe entre o desejo de ser pai de uma multidão, né, de ser o pai de várias gerações, né, de que essa paternidade impacte o futuro, né, é a grande história de Abraão e é o compromisso que ele tem, é o pacto que ele tem com Deus. Né, um pacto dele se tornar o ancestral de uma multiplicidade a imagem bíblica é como as estrelas do céu, né? Esse compromisso que tem a ver com uma terra prometida, com um futuro possível, é a grande história paternal, né, que a gente tem na tradição bíblica e judaica. E ali você tem claramente esse fundamento, onde é a partir do primeiro pai que pode se formar para a tradição judaica o início da relação de civilização e ética que compõe a tradição judaica. Antes do advento desse pai, não era possível isso. E é muito claro que o foco é nessa paternidade. Uma paternidade responsável, veja só, não só pelo filho, mas pelo filho do filho, do filho do filho do filho, e essa imagem de que esse compromisso paternal construiria um mundo diferente, uma terra prometida, uma terra de civilização sonhada por esse personagem Abraão. Nós somos pais, mesmo não tendo filhos. Quando nós decidimos pelo coletivo e apoio qualquer coisa que vai influenciar positiva ou negativamente a sociedade, no momento ou no futuro, eu também estou fazendo o papel de pai. A deusa Atena diz que o Orestes tem razão,
que quem gera é o Pai, porque ela mesma foi gerada na cabeça do Pai, Zeus, e ela é a prova de que quem gera é o Pai. Agora, como tudo nesta vida, a própria elaboração do mito de Atena gerada na cabeça de Zeus contém a verdade. A saber, esta ideia da paternidade é da cabeça dos homens. Não corresponde aos fatos. O pai do filho pródigo é uma referência muito importante porque revela, sobretudo, a importância da figura paterna na tradição cristã, a importância da figura paterna no ensinamento de Jesus e no ensinamento de Jesus para dizer exatamente isso: Deus é Pai. Nós poderíamos até dizer, Deus age como um Pai. Mas esta afirmação nos dá a chance de afirmar diretamente, Deus é Pai. No candomblé existem várias formas de pai. Então nós temos desde o Ogum, por exemplo, que é a figura de um pai autoritário, um pai que é capaz de rompantes por amor até aos seus filhos, é capaz de verdadeiros rompantes. Um pai como Xangô, este pai como Xangô é um pai que busca sempre o bem-estar. O mais importante seria o bem-estar dos seus filhos. Um pai como Oxóssi, que preza pela liberdade, onde dá liberdade a todos. Enfim, na verdade, se formos buscar na Umbanda um mito que descreva a figura do pai, vai aparecer a figura do pai dissecada em vários outros pais, mas entendendo-se que é na síntese de todos que vai se ter a verdadeira figura do pai. Talvez pudéssemos perguntar quem é o Papa. O Papa é, para os católicos, o bispo de Roma e sucessor do apóstolo Pedro. Daí falamos que ele exerce o ministério petrino. Ele está à frente do colégio dos bispos. Para nós, da Igreja Católica, ele é a autoridade maior, entendido como um título que vem da tradição cristã, como servo dos servos, entendendo que sua autoridade é um serviço à Igreja, marcado sobretudo pelo serviço da unidade. Ele trabalha para que a Igreja esteja unida ao redor do mistério de Cristo, a serviço do Evangelho. E, portanto, ele tem uma importância espiritual para todos os católicos que o reconhecem, sem dúvida, como um grande orientador, um grande guia espiritual. Já que a divindade, ela, digamos, é inacessível, ou até pode ser acessível, mas de um modo geral é inacessível, a figura do dirigente seria aquele que tem esta acessibilidade a todo o grupo. Por isso, então, ser chamado de pai de santo. Na Umbanda, quando é uma figura masculina, é chamado de pai de santo, quando é uma figura feminina, chamada de mãe de santo. Lembro a figura do Papa João Paulo I, que esteve pastoreando a igreja por apenas 33 dias. E ele, numa de suas catequeses, foram poucas, ele colocou essa pergunta, ele afirmou, Deus é Pai? E disse, Deus é Pai, mais ainda, é Mãe. E aquela palavra alegrou a muitos e foi surpresa para outros, mas é um modo muito bonito de compreender que em Deus há algo de paternidade e de maternidade. É verdade que a paternidade sobressai, exatamente porque é a revelação de Jesus, Deus é Pai. A autoridade paterna, às vezes, é transposta para a autoridade religiosa e para Deus. E isso de alguma maneira está ligada com a autoridade também, a autoridade paterna com a autoridade política, né? O judaísmo
é uma religião patriarcal na sua origem e em muitos dos conceitos que formaram, digamos assim, o judaísmo, porque o contrato social de onde vem a tradição judaica, e eu diria basicamente o Ocidente, é um contrato patriarcal. Então o judaísmo se encaixa digamos assim, num modelo civilizatório de onde ele herda isso, não é inerente ao judaísmo, mas ele participa, ele é parte dessa estrutura e ele, de certa maneira, inclusive, cria certas noções e corrobora com essa construção patriarcal. Nos tempos atuais, eu acho que a gente pode dizer, sem muita vacilação, que o regime patriarcal está em extinção franca. Em primeiro lugar, e o mais óbvio, porque não há tanta propriedade assim para transmitir. A mais vasta e esmagadora maioria da humanidade não tem propriedade a transmitir. Portanto, não precisa de um pai e um filho deste pai, em primeiro lugar. E, em segundo, com os desenvolvimentos da ciência, não se precisa mais de pais. Portanto, talvez a gente esteja já nos umbrais de uma situação humana em que os homens descobrirão o seu papel de companheiros das mulheres. O filho aprende com o pai e o pai aprende com o filho. Ser pai significa também estar no processo educativo. Existem, digamos assim, metáforas ou leituras espirituais e às vezes esotéricas na tradição judaica, onde você tem essa coisa toda de uma certa determinação no destino das pessoas. Isso obviamente incluiria onde elas nascem, né? Mas não é uma coisa que não é uma, digamos assim, uma vertente importante para o judaísmo. Ela é a posteriori. Uma vez que você vem e é essa a sua realidade, então sim. Esse tema, predestinação, ele levaria aí, eu acho que umas 5 semanas para a gente conversar. Mas o que eu posso falar à luz da doutrina espírita, né? Não existe a fatalidade moral no sentido de eu reencarnar para fazer alguma coisa ruim, né? Existe uma predeterminação, um ajuste, um planejamento para reencarnar e realizar uma missão boa, bonita, iluminada, né? Então, predestinado a ser pai talvez seja um termo não muito adequado. Eu posso dizer que as pessoas estão predestinadas porque Deus é amor para ser feliz. É o próprio indivíduo que determina as condições para as suas experiências. Então, se eu nasci numa família com um pai, é porque eu senti a necessidade de ter as minhas experiências com aquele pai. E devo agradecer, ser bastante grato pela oportunidade que eu tive de ter aquele ser como um pai biológico, como um pai de santo, como um orientador, seja lá de que forma for, como um mestre. Então, é uma oportunidade que eu criei, uma oportunidade que foi criada por todos os meus atos pregressos e aí então criei esta oportunidade. Então não há um pai pré-determinado, ou melhor, até há um pai pré-determinado, mas pré-determinado por mim, não por nenhum outro agente externo. A tradição ela fomenta a procriação, né, que até muito pouco tempo atrás era uma questão de sobrevivência humana, um valor comunitário, né, para uma comunidade existir, você tem que ter filhos. Tá? Ainda é um problema hoje para as nações quando elas começam a cair os índices de natalidade e tudo mais, imediatamente as nações começam a promover uma série de incentivos, né? O Japão vive isso hoje, algumas sociedades europeias. É que nós perdemos essa noção, uma vez que o mundo hoje é super povoado e outros países têm, inclusive, políticas de desincentivo à natalidade. Mas o valor moral
para uma comunidade de incentivar a procriação era enorme no passado, dadas as taxas de mortalidade de criança e tudo mais. Então, sim, há um incentivo enorme à paternidade. Não acredito que eu vim parar aqui. Quanto tempo. Nossa, meu pai não iria acreditar se visse essa avenida nos dias de hoje. Olha, pai, está muito perto. Que enorme. Que incrível. Que saudades, pai. E eu estou aqui, de novo, nesse mesmo lugar onde eu já estive, num momento muito diferente, há 20 anos atrás, quando eu era apenas um filho levado pelo pai. Na época isso parecia algo de maravilhoso. Esse lugar aqui, essa avenida onde dá para ver os aviões levantando voo, não é nada demais. Se Alice estivesse aqui, talvez algo do meu maravilhamento se transmitisse para ela. Talvez ela pudesse mesmo reviver algumas coisas que eu vivi. O que eu posso deixar para minha filha? Não tem mesmo nada, absolutamente nada que passe de mim para ela. O que eu posso ensinar estando tão longe? Ela não convive mais quase nada comigo. O que ela vai puxar de mim? Um pai ensina o filho, sobretudo, pela presença, pela relação que estabelece com o filho, e esta presença é a presença de um pai que fala, que tem uma palavra, que dirige ao filho. Então, é exatamente no contexto desta relação do pai com o filho que gera no filho condições de perceber-se como outro, diferente do pai, e perceber também os outros. Um homem viu o profeta dando um beijo num dos seus netos. E esse beduíno estranhou e disse: "O que é isso?" Ele falou: "Isso é uma compaixão que Deus colocou no coração dos pais. Isso é uma compaixão que Deus colocou no coração dos pais." Ele falou: "Por Deus, eu tenho 10 filhos, eu nunca beijei nenhum deles." Ele falou: "O que eu faço se Deus tirou a compaixão do seu coração?" A relação, e uma relação atenta, marcada pela ternura, também pela firmeza, eu diria que é o principal legado que um pai dá a um filho, pois vai permitir ali crescer um sujeito, uma pessoa, um ser humano, com valores que vai assimilar desta relação. Uma outra oportunidade, o profeta estava rezando, e aí seus netos montaram nas suas costas. E aí ele disse para eles, depois que terminou, e eles continuaram sobre os seus ombros, sobre as suas costas, e ele disse para eles: "Eu sou o melhor camelo de vocês e vocês são os melhores montadores." Um profeta falando de si desse jeito é uma grande demonstração de educação, um exemplo a ser seguido para educar os nossos filhos. Começam aí esses exemplos, porém também tem momentos de
de repreensão. O pai não é só sorrisos, ele tem que ensinar. Na hora de mostrar o que é errado, tem que mostrar o que é errado. Não pode inverter os papéis. O filho aprende com o pai e o pai aprende com o filho. Ser pai significa também estar num processo educativo. E aí é um exercício desse amor que não é propriedade, que não é posse, né? De tentar perceber que ele não é meu no sentido de ser propriedade, de ser posse. Ele é um espírito que é meu irmão, que está na condição de filho, que eu recebi a missão de, por ter um tempo de encarnação maior, uma experiência maior, encaminhá-lo, mas ele deve e pode, né, ir para o mundo, para levar esses valores que ele aprendeu comigo. A tradição judaica diz que ele tem 3 obrigações. O Talmud menciona isso. Ele tem que ensinar ao filho um sustento, seria profissionalizá-lo de alguma maneira. Tem que ensinar ele o que a gente chama de Torá, que são conceitos, valores éticos e espirituais, para ele poder se virar no mundo, digamos assim, quando ele estiver enfrentando uma série de desafios pessoais na vida, doenças, insucessos. Então, você tem que ter um estofo espiritual para resistir a tudo isso e também valores. E a terceira obrigação era ensinar o filho a nadar. Nadar significa, né, aqui eu acho que tem 3 vertentes, né? Uma é a profissionalização, que teria a ver com a escolaridade, com o que hoje seria para nós escolaridade, a formação para ele poder ter um sustento, né? Esse lugar de embasamento ético espiritual. E o terceiro braço é ensinar ele uma série de coisas que ele precisa para se virar. É muito parecido, eu acho, que hoje que fazem as pessoas fora do currículo escolar. O currículo escolar oferece essa profissionalização, mas eu tenho que ensinar meu filho algum esporte, né? Ele faz, às vezes, luta marcial para ele se virar no mundo. Nadar era uma coisa muito concreta, porque o mundo é feito de vários leitos de água, tem rios, tem lagos, tem mar. Então, não é uma coisa rara de que o seu filho possa se ver no meio de uma água. E ele tem que ter esse recurso. Então, basicamente, o pai ele tem uma responsabilidade de sobrevivência, é isso que está indicando esse texto, ensinando o filho realmente a se virar. Então, cabe a um pai passar aos seus filhos, sejam filhos biológicos, sejam os filhos de santo, como se diz na Umbanda, passar aos seus filhos as noções de ética, a noção de integridade, a noção, acima de tudo, de um ensinamento de vários mestres que diz: não faça ao outro aquilo que não gostarias que fizesse a ti próprio. Então, acima de tudo, é que cada um possa refletir sempre sobre seus atos, procurando também mostrar o amor que deve estar em tudo e, é claro, mostrando aos seus filhos que não devem julgar a atitude de quem quer que seja. Essa responsabilidade ela é intransferível, porque valores quem ensina são os pais. Eles é que vão. Carinho não se ensina na rua nem na escola. Compaixão não se ensina, isso já tem que vir de berço, junto com a amamentação, junto com a educação, junto com a presença do pai. Você pode ter o pai e a mãe e os filhos, você pode ter o pai, o namorado da mãe, o filho do namorado. Infelizmente, nos nossos lares, e principalmente nas populações mais carentes, a figura paterna é um pouco ausente. Eu fico impressionada com a quantidade de meninos, e, sobretudo para os meninos, isso é uma falta, né? Uma ausência muito sentida, né? Que não tem o pai. Quando a gente mantém a população sobre um estresse muito grande, um estresse de pobreza, um estresse de uma série de violências da má qualidade social que a gente tem, né? Você realmente faz as pessoas regredirem
a um lugar mais da natureza, ou quase animal, né? Então, nesse lugar regredido, onde a vida é muito rude, né? Ela acaba rompendo, a corda arrebenta onde o elo é mais fraco, né? E a paternidade, de novo, é um esforço contra-intuitivo, como eu mencionei antes. Então, é ali que vai romper muitas vezes. Você vai ter esse pai que abandona os filhos, ou que tem uma atitude quase incompreensível para aqueles que são pais imersos nessa cultura, nessa civilização, né? Mas quanto mais regredido ao lugar da natureza, menos surpreendente é essa ação. Da mesma forma como ele seria recompensado por Deus se ele agisse com responsabilidade e fizesse o seu papel de pai, da mesma forma, quando ele quebra esse acordo com Deus, quando ele quebra esse contrato de responsabilidade, ele é passível de punição, porque ele gera uma desorganização social. Ele cria no seu filho, queira ou não, um estado psicológico negativo. Na realidade, quando um pai abandona um filho, ele perde uma oportunidade, independente do nível de cognição, de informação, é uma oportunidade que ele recebeu para trabalhar esses valores, para caminhar. Mas eu não posso colocar no mesmo patamar de igualdade, por exemplo, numa comunidade indígena, onde a compreensão talvez seja diferente culturalmente, não falando de evolução, com alguém que já tem a informação do espiritismo, de reencarnação. Então, nesse sentido, o abandono sempre vai ser alguma coisa ruim, mas não definitiva e sem solução, né? A lei de Deus é sempre de amor, de reconstrução. Oi, filha. Que bom que você ligou. Desculpa, esse é o celular da Lígia, o Alex tá falando, tudo bem? O namorado da Lígia. Eu me lembrei. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, é que eu achei melhor eu ligar diretamente, mas é que... Bom, a semana que vem é a semana de arte lá na escola da Alice, você sabe, né? Bom, na verdade eu não sei, né? Bem, na verdade, eu não ando sabendo de muita coisa ultimamente, pelo visto. Pois é, cara, eu até queria pedir desculpas, sabe? Porque passou até batido pra gente isso. E, bom, primeiro quero convidar você, se você puder vir. Convidar? Pra eu ir aí semana que vem? Eu entendo que tá um pouco em cima da hora, mas... Um pouco em cima? Cara, eu acho que tá bem em cima, né? Tá, na verdade, talvez completamente impossível. Né? Porque não é assim do tipo uma cidade vizinha. Eu entendo, é longe. Não, são 400 quilômetros. Bom, mas se você quiser... Tá, obrigado, viu? Por avisar. Mas eu acho que eu não vou conseguir mesmo, né? Infelizmente, ela vai ter que ir sem o pai. Bom, então, brigadão, viu, por ligar. Não, Alberto, desculpa, Alberto, mas é que... Tem uma outra coisa que eu queria te dizer, você... Mais uma coisa. Que coisa? Fala, pode falar. Bom, Alberto, então, esse dia de arte aí, lá na escola, sabe? Eu fui na reunião, né? Bom, eles pedem para os pais estarem, sabe? Eles frisaram muito isso, eles querem muito a participação dos pais. Eu sei, mas olha... Eu realmente não consigo me organizar assim de uma semana para outra, sabe? Será que eu não posso falar isso com a Lígia? Como é que ela me avisa de uma coisa dessas? Na verdade, eu tô te ligando, sabe? Pra perguntar, porque eu queria muito que você soubesse. Não quero que soe tal, enfim. Eu queria te avisar que quero ir junto com a Alice e a Lígia nesse evento.
eles vão apresentar, sabe? A Alice vai tocar música, tocar flauta, ela já sabe tocar uma música inteira, sabe? Ela estuda o dia inteiro. Ah, é? É por isso, então, que ela não queria faltar na aula de música, né? Pois é, ela gosta. Você precisava ver. Ela fica o dia inteiro agora tocando essa flauta. Tá ouvindo? Ela ouviu que tô falando com você e começou a tocar. Cara, pode ir, meu. Claro. Ela tá gostando muito de tocar, né? Uhum. Que bom. Que bom que ela tá bem, então, né? Deve estar gostando de ir na escola, né? Parece que sim. Principalmente essa aula de música, porque na escola antiga não tinha. Que bom. Pode ir, cara. Obrigado por me avisar, mas vai sim. Vai ser bom pra ela e também, enfim, é muito bom ter uma família. E é bom que a mãe dela esteja feliz também, né? Com certeza. Espera. O respeito, as obrigações de um filho para com seu pai são para com o pai que o cria. Se aparecer o pai biológico em contraposição a esse pai que te criou, esse pai que te criou, ele tem mais direito a essa paternidade do que essa herança biológica aí do pai natural. Seu nome tem que ser preservado, original. Não pode adotar o nome do novo pai. Isso é proibido pela religião. Agora, a questão da criação pode ser feita assim. E pode acontecer de ter, porém, o biológico nunca será substituído. De fato, pode existir a figura do pai biológico e do pai afetivo. O ideal é que todo pai biológico seja também um pai afetivo. Então, nesse horizonte, nós poderíamos dizer que um par homossexual ou homoafetivo pode educar também, pode dar afeto, pode acompanhar, mas nós, inclusive por causa da nossa compreensão de família, consideramos que esta criança estaria privada do contato com a figura materna. Para nós, a tradição é forte em afirmar que pai é pai, mãe é mãe. Pais homossexuais, isso é impossível. Não tem como. Isso porque dentro da religião islâmica não há essa possibilidade. E isso vai contra a natureza do ser humano, contra a regra da natureza em si. E quem vai contra a natureza sempre é mais forte. O parentesco é um sistema que ele é diversificado no mundo e também no Brasil, né? E você vê que são famílias atualmente, são famílias que você pode ter o pai e a mãe e os filhos, você pode ter o pai, o namorado da mãe, o filho do namorado. São configurações familiares muito diversas e, inclusive, duas mães. Antigamente, família se constituía do pai, da mãe e dos filhos. E hoje em dia, vemos famílias nas suas mais diversas composições. Sejam com duas mães, seja com dois pais, temos vários tipos de família. Nessa questão, também da mesma forma, a religião islâmica mostra que isso, por mais que exista propaganda, por mais que exista uma onda, por mais que seja forte, lá na frente, da mesma forma, estaremos indo contra a natureza, e a natureza, ela é paciente. E ela se vinga lentamente. Porém, quando se vinga de forma bem severa. Se aquele que convive com a situação vê de uma forma natural, isso é que importa. E a Umbanda aceita a forma como cada um vê. E para nós não há preconceito de nenhuma espécie. Kardec, nas obras espíritas, nas obras básicas, não trouxe esse tema, né, para a gente estudar. E a gente precisa
de algumas respostas. Também não tem uma resposta pronta e acabada dentro daquela premissa. Mas o que eu posso dizer sobre essa questão? Primeiro, o respeito a todos na condição de irmão, né? Entender que a homossexualidade não é uma doença, ela é uma expressão. E a gente tem, assim, dentro desse estudo que a gente foi buscar com a antropologia, com a psicologia, para tentar alinhar, claro que sempre à luz da doutrina espírita, talvez uma síntese que é assim: o ideal é que você se ajuste morfologicamente ao corpo que você reencarnou. Você não dá conta, não consegue, tente sublimar essa energia sexual buscando o bem, o amor, a caridade. Você não consegue, não dá conta, porque o processo reencarnatório ele não pode ser violento. Ele tem que ser algo espontâneo. Você não dá conta, busque alguém para amar. Isso é a lei de amor de Deus. Então, se eu consigo estar ao lado de alguém com amor puro e verdadeiro, isso já é um grande avanço. Até quando se faz a pergunta, normalmente a pergunta vem em cima de algo que se pensa ser diferente. E para a Umbanda não há nem o que dizer, porque tudo é como deve ser. Tudo está perfeito como deve estar. Alô? Pai? Alice? Tudo bem? Como é que você tá? Nossa, eu fiquei com saudade. Você quer falar com o papai, é isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o nome do menor bicho do mundo mesmo? O menor bicho do mundo? É aquele bichinho que é bem pequenininho. Você lembra? Ah, aquele é o menor mamífero do mundo. O musaranho. O musaranho. O quê? É o menor bicho do mundo. O nome dele é musaranho. O menor mamífero, filha. O menor mamífero. Ah, que legal. É, meu pai me mostrou. Ele é tipo um ratinho. É, lembra? Ele é bem pequenininho. E ele anda na água também. Você lembra? Porque ele é muito leve e daí ele consegue correr por cima da água. Ele consegue andar por cima da água. É. Mas o menor animal do mundo, Alice, ele é tão pequeno, mas tão pequeno que não dá nem pra ver. Não dá pra ver, mas existe. Existe? Quando você vier aqui, eu vou te mostrar. Eu tenho uma máquina que dá pra ver mesmo esses animaizinhos. Quando eu for lá, ele tem uma máquina que eu vou conseguir ver esse bichinho, que é tão pequenininho que nem dá pra ver. Tchau, pai! Alice? Tchau, Alice. Alberto, ela saiu correndo, cara. Bom, então é isso, até mais. Até mais, bom fim de semana pra você. Tchau, tchau, até. Quando eu era pequeno, eu lembro de uma vez ter perguntado para o meu pai onde é que um avião se segura. E o meu pai respondeu: no ar. Ele se segura no ar.